Olá, tudo bem? Eu me chamo João Pedro Conga e quero fazer um rápido vídeo explicando o novo lançamento da Anelógica, que é aqui os indicadores AMZ2000. Então, para quem possa estar se perguntando, né, o time da Anelógica junto aí com a Top Game lançaram esse conjunto de indicadores, né, AMZ2000 rastreador e AMZ2000 oscilador. Então, aqui a gente tem dois indicadores, tá? Eu vou excluir, por enquanto, ambos do gráfico, para a gente estar analisando juntos. Então, eu faço basicamente uma análise, tá, pessoal, de média móvel para poder operar. Eu costumo operar depois das 10 da manhã, mas preferencialmente de manhã ainda. E aqui no gráfico de 3 minutos, porque o pessoal da Top Game, então, recomenda, tá, que esses indicadores sejam utilizados aí até esse tempo gráfico. Então, por isso que eu estou utilizando ele. Mas, para, né, observar as médias móveis, eu utilizo o gráfico de 2 e de 5 minutos também. A gente percebe, então, que nesses três tempos gráficos, tá, a partir do finalzinho da manhã, basicamente, a gente teve esse rompimento, tá, de um canal de alta, os preços estavam subindo, rompeu e rompeu forte. Então, para testar os indicadores, tá, pessoal, a gente basicamente escreve aqui AMZ 2000 e seleciona qual a gente vai estar querendo testar primeiro. Eu vou mostrar o AMZ 2000 rastreador aqui inicialmente, e a gente percebe, né, que o gráfico, os preços vão ser coloridos com uma nuvem. Então, essa nuvem aqui, tá, ela tem uma coloração verde para momentos de tendência de alta, amarelo para pontos de, bom, incerteza, o preço ainda não está se confirmando, então é melhor não fazer nada, e vermelho, né, para confirmar aí a tendência de baixa. Então, hoje, qual que foi o meu critério? Bom, o gráfico abriu aqui no candle 1 e deixou uma máxima basicamente aqui. Então, eu peguei e projetei alvos, tá? Utilizando a ferramenta Preço Fibonacci, que é essa aqui, Preço Fibonacci. Então, eu coloco o ponto 0 aqui, o ponto 100 aqui, e vou projetando para baixo os alvos. O primeiro ponto foi o de 61,8. Quando rompeu esse ponto aqui dentro da nuvem ainda amarela e observando as médias descendentes, começou a andar numa região um pouquinho lateral, eu pensei, bom, provável que caia mais e fui projetando os próximos níveis aqui de 50%, bem onde está basicamente essa resistência aqui, essa linha que eu coloquei, e o último alvo que eu tinha projetado para o dia, que era aqui, tá? Isso no gráfico de 2 e 5 minutos, era aqui embaixo. Isso, né? O mercado está caindo bastante, mas era um alvo aí de 2.000 pontos em relação ao início do dia, tá? Em relação à mínima prévia, era uma pernada de 1.200 pontos, então aí um pouquinho mais de R$ 200. Conforme, tá, o preço foi caindo, ele foi se afastando da média, e quando o preço se afasta da média, acaba sendo um pouco perigoso a gente entrar vendido aqui, porque pode haver uma correção, a gente não sabe se vai acontecer ou não. Nesse caso, não houve uma correção e o preço caiu 800 pontos praticamente reto, tá? Só que se você entrar aqui, o seu stop mínimo tem que ficar lá em cima. Porque, olha, o preço, no próximo candle, ele vai caminhar um pouquinho. Então, beleza, houve essa caminhada e o preço voltou e encostou na média, tá? No gráfico, principalmente aí de 2 minutos, encostou na média. No gráfico de 2 minutos, né, a gente já tinha uma tendência visível, então eu estava observando esse gráfico também, mas mais aí no de 3, beleza? Então, concilia tempos gráficos diferentes e vai ver as nuvens aí em pontos diferentes também. Mas, bom, de qualquer forma, o preço deixou esse topinho prévio, caiu. Aqui eu fiz uma operação na minha conta de simulação, tá? Foi aí praticamente 180 pontos. Beleza, o preço voltou a encostar na média. Quando caiu nesse candle aqui, tá? O que eu considerei? Tinha esse topinho aqui, o mercado subiu e não encostou lá, encostou aqui. Então eu entrei na minha conta de simulação aqui também, beleza? Já com a nuvem vermelha. Depois o mercado subiu aí o equivalente a 150 pontos, tá? Deixou esse candle aqui, volume de venda mais alto do que o volume de compra, e eu entrei vendido na minha conta real nesse ponto aqui, tá? Os alvos para baixo eram esses, mas observando no gráfico de 2 minutos, tá? Quando rompeu a mínima prévia, na minha conta real, eu preferi sair aqui com 350 pontos. Na minha conta demo, eu decidi segurar um pouquinho mais, tá?
e obtive 534 pontos. Então, eu fiz 3 operações no dia, tá? Na minha conta real, eu saí com R$ 70, com uma margem aí mínima, né, de R$ 100 por contrato, com um contrato só. E na minha conta de simulação, R$ 136 com essas operações aqui, tá? Observando 4 médias móveis e o indicador AMZ. Se você fez minimamente essa operação aqui, que eu fiz e acabei nem segurando ela até o limite dela, você fez R$ 70 e já pagou o preço do indicador, beleza? Mas além disso, tá, a gente tem um outro indicador, que é o oscilador. Aqui, ó. AMZ 2000, oscilador. Esse indicador, tá, ele é mais voltado para operações de contratendência, e aí ele pode ser usado preferencialmente no gráfico de 2 minutos, tá? De 1 minuto, na verdade. Ele vai indicar pontos aqui, olha, e vai ter um sinal sonoro junto a ele, em que o preço está deslocado da média e pode acabar corrigindo. Então, se você gosta de operações contra tendência, aqui o oscilador é para você, tá? Aqui, não sendo uma operação tão alta assim, mas foi de 130 pontos. Aqui, tá? Se você tivesse entrado nesse ponto, foi o ponto que eu acabei saindo, praticamente, você fez 500 pontos, tá? Ao longo do dia, né, a gente ainda tá aí 2 da tarde, mas ao longo do dia o mercado foi se movimentando e aqui deixou um outro sinal para operar na contratendência, tá? Isso no gráfico de 1 minuto. E você fez mais operações aí de 400, 500 pontos. Beleza. E por fim, tá? Depois o oscilador deixou novamente aqui, o preço subiu, afastou das médias, encostou na VWAP, e aqui era um indicativo de venda, tá? Se você vendeu em qualquer desses pontos, a minha conta já estava bloqueada, eu não operei mais depois dessas 3 operações aqui. Se você aproveitou, tá? Vou colocar no gráfico de 2 minutos. No minuto, né, você viu ali que deixou um ponto para venda, e nos 2 minutos e nos 3 minutos aqui, tá? A nuvem começou a colorir, as médias indicaram que estavam caindo. Se você entrou nesse ponto aqui, tá? E segurou a operação, mais 1.000 pontos, R$ 200 em meia hora. Então, eu espero que o vídeo tenha sido claro, tá? Esse indicador é bem baratinho, os dois juntos custam R$ 49,90, separadamente, eles também podem ser contratados, custam R$ 29,90. Então, é aí um indicador bem interessante para nos auxiliar, tá? A identificar movimentos. Caso alguém tenha interesse ou qualquer dúvida, pode mandar aqui embaixo que eu tento ajudar vocês. Valeu aí pela atenção.